Em uma calma e silenciosa cidade de interior, uma família busca recomeçar, mas as paredes escondem segredos que nunca deveriam ser despertados. Vozes sussurram no escuro, olhos invisíveis vigiam cada passo, e um nome retorna do além. Ellen Foster. No endereço 825 da Rua da Floresta, o terror não é apenas uma lenda, ele é uma sentença. Fala pessoal, antes do resumo de hoje começar, eu queria pedir o seu apoio aqui para o canal do Caramelo, com sua inscrição se você assiste a gente aqui com recorrência e não for inscrito. Isso ajuda muito a manter o canal. Posso contar com vocês? Então vamos para o filme. O resumo desse filme começa de forma perturbadora, nos apresentando a uma jovem chamada Ashley, que está imersa em uma conversa por vídeo com sua melhor amiga sobre uma residência específica, porém a tranquilidade do momento é abruptamente quebrada por batidas na porta, um som que a faz agir por instinto, escondendo apressadamente alguns livros e um mapa sob a cama, e então ela permite que a suposta visita entre, mas o que se segue é um silêncio perturbador do outro lado. Assim o medo começa a tomar conta de Ashley quando sua amiga a recorda de um detalhe crucial. Sua família não está em casa e, segundos depois, novas batidas soam e a garota, agora nervosa, decide abrir a porta, mas encontra o corredor completamente vazio e do outro lado da tela, sua amiga demonstra preocupação, mas Ashley tenta se manter calma, supondo que é apenas uma brincadeira de seu irmão. Assim ela se dirige à sala de estar, mas não encontra ninguém, alheio à presença de uma figura misteriosa que observa ela das sombras. Depois, de volta ao quarto, ela relata à amiga que está sozinha, mas ao fechar a porta, a cena é cortada bruscamente. De maneira súbita, o filme muda seu foco e somos transportados para outro cenário, acompanhando um casal, Chuck e Maria, que está visitando uma propriedade ao lado da corretora de imóveis Bonnie. Ali a corretora destaca uma oferta irrecusável. A casa possui o dobro de tamanho da última que viram, mas pelo mesmo preço, e essa informação imediatamente acende um sinal de alerta na mente de Chuck, que desconfia dessa vantagem excessiva. Bonnie, no entanto, o tranquiliza, explicando que o imóvel está no mercado há 3 anos e o vendedor está desesperado para fechar um negócio. O casal parece convencido com isso. E, neste instante, Isabel, a irmã mais nova de Chuck, chega ao local. Animado, Chuck comenta com ela sobre o amplo espaço que terá para sua arte, mas a reação de Isabel é de total indiferença. E, a partir daqui, o filme nos leva ao primeiro capítulo, sob a perspectiva de Chuck, dias após a compra da casa. Ali, ao descobrir uma infiltração, ele não perde tempo e liga para Bonnie para reclamar, registrando o problema com uma foto. Logo depois, ele vai até o ateliê de Maria, onde ela confecciona vestidos e faz uma transmissão ao vivo. Ali, seu olhar é atraído pelo manequim sinistro apelidado de Marta, do qual ele não gosta nem um pouco, mas Maria faz questão de mantê-lo, pois é a única recordação que restou de seu primeiro estúdio. E nesse momento, uma visão rápida mostra a cabeça de Marta virada em uma nova direção. Mais tarde, enquanto Chuck está do lado de fora inspecionando o telhado, ele é abordado por seu vizinho chamado Larry. Os dois então iniciam uma conversa casual, durante a qual Larry revela um fato chocante: o antigo proprietário desta casa se desviveu, deixando Chuck completamente estarrecido com essa informação e, ao retornar para dentro, ele decide revisar as fotos que tirou para enviar à corretora, mas uma onda de pavor o percorre ao notar em uma das imagens a presença de uma arma que definitivamente não estava ali no momento do clique. E na manhã seguinte, Chuck acorda e se depara com uma cena perturbadora ao lado de fora.
e corre para avisar Maria imediatamente e, ao descer as escadas, a visão se confirma. O manequim Marta está parado de forma sinistra debaixo de uma árvore lá no jardim. Assim, Larry se aproxima para entender a confusão, mas Chuck desconversa, atribuindo o ocorrido a uma provável pegadinha de sua irmã. É então que o vizinho solta outra informação alarmante. Ele sabe, por meio de Maria, que Isabel luta para superar o trauma do acidente de carro que vitimou sua mãe. Depois, Larry acrescenta que essa cidade tinha um histórico sombrio de pessoas se finalizando e que pessoas que lutam contra a depressão são especialmente suscetíveis a uma entidade conhecida como Ela. Assim, a menção à entidade chamada Ela deixa Chuck confuso, mas Larry apenas sugere que ele pesquise a história da cidade na biblioteca local. Assim, movido pela curiosidade e por uma crescente inquietação, Chuck se dirige à biblioteca naquela mesma tarde em busca de respostas sobre o passado da cidade. Lá dentro, sua pesquisa é interrompida de forma bizarra quando uma pilha de livros que não estava ali segundos antes desaba misteriosamente no chão. Logo em seguida, ele encontra a jovem Ashley, a mesma do início do filme. Ela está visivelmente angustiada e chorando sozinha em um canto, e em um apelo desesperado, ela o implora para que largue o livro que está lendo e vá embora da cidade o mais rápido possível, mas Chuck não consegue compreender a razão por detrás desse pânico. Assim, ele oferece ajuda, mas ela recusa e, ao sair da biblioteca, um cartaz de um grupo comunitário chamado Amigos da Jardinagem chama sua atenção, despertando o seu interesse. Na noite seguinte, Chuck então comparece à reunião dos Amigos da Jardinagem, onde reencontra Larry e outros moradores locais. Contudo, ele rapidamente percebe que o encontro não tem nada a ver com jardinagem. Ali a atmosfera é pesada e ele descobre que Ashley se finalizou na noite anterior e o grupo teme que novas tragédias estejam a caminho. Eles então compartilham histórias de como todos na cidade perderam entes queridos para uma entidade chamada Ela e alertam que, mesmo que tentem fugir, essa força maligna os perseguirá para sempre. Confuso e assustado com tudo o que houve, Chuck então finalmente pergunta quem é essa Ela que todos temem tanto e um dos homens presentes revela o nome por detrás do horror. Ellen Foster, uma mulher cujo espírito vem assombrando a cidade há décadas. Ele explica que as reuniões são secretas e que evitam pronunciar seu nome em voz alta por medo de atrair sua fúria. O grupo então detalha que a única maneira de detê-la é encontrar o endereço 825 da Estrada da Floresta, local onde Ellen viveu nos anos 40 e onde ela se desviveu. O problema é que o lugar parece ter sido apagado da existência, não constando em nenhum mapa público e, no meio da tensão dessa discussão, Larry percebe um movimento nas escadas e, ao se aproximar, tem o vislumbre aterrorizante do fantasma de Ellen flutuando lá no corredor. Em pânico, ele sinaliza para os outros e o grupo encerra a reunião abruptamente, se dispersando às pressas e, enquanto deixa o local, Chuck nota uma figura assustadora sentada sozinha no interior da igreja, aumentando ainda mais a sua sensação de pavor. A narrativa então transita para o segundo capítulo desse filme, agora com um foco voltado para Isabel e os seus demônios interiores. Descobrimos que o luto pela morte da mãe a deixou em um profundo estado de angústia emocional e, para piorar, desde a mudança para a nova casa, seus sonhos são invadidos por pesadelos perturbadores com a mãe falecida, que a deixa abalada todas as manhãs. Em uma noite, Chuck então a questiona sobre o andamento de sua terapia, mas sua atenção é desviada para um dos desenhos de Isabel.
Vendo, ele fica chocado ao ver o esboço que é quase idêntico à casa que eles vivem, mas o detalhe mais estranho é que Isabel afirma ter desenhado esse desenho há 2 ou 3 anos atrás. Além disso, outras de suas criações o perturba ainda mais, como o desenho de uma garota em um corredor com mãos fantasmagóricas surgindo das sombras para agarrá-la. Assim, a conversa entre os irmãos os leva à memória da mãe, recordando um hábito peculiar que ela tinha de empilhar a louça em forma de pirâmide, deixando um bilhete que dizia: "Elas não vão se guardar sozinhas". Dias depois, Isabel recebe a visita de Luke, um colega de escola, e o leva para o seu quarto. Curiosa sobre os segredos da cidade, ela então o enche de perguntas e ele confirma os rumores de que essa cidade é mal assombrada. Luke também conta a lenda de um homem que se finalizou na biblioteca usando uma pilha de livros e que essa mesma pilha continua a aparecer misteriosamente até hoje, um fenômeno testemunhado por inúmeras pessoas que vão à biblioteca. Ele revela que tudo remonta a Ellen Foster, uma mulher que viveu ali há meio século. Sua filha sofria de bullying na escola e Ellen, desesperada, mandou à escola, à família dos agressores e até à prefeitura inúmeras cartas denunciando isso, mas ela sempre foi ignorada. Assim, a tragédia se consumou quando sua filha se finalizou, empurrando Ellen para uma espiral de loucura. Após isso, e cega pelo luto e pela fúria, ela eliminou os agressores e seus pais antes de se finalizar também. Segundo boatos, sua casa ficava no número 825 da Estrada da Floresta, um endereço que hoje é um fantasma, ausente dos mapas atuais, já que os mapas antigos da cidade foram lacrados por ordem judicial nos anos 50 e depois foram queimados. E, ao ouvir tudo isso, Isabel compreende que a cidade é um lugar muito mais perigoso do que ela imaginava. Em outra cena, Isabel e Maria visitam uma galeria de arte, um momento que serve para aproximar as duas, e durante a visita, Maria se abre e revela que sofre de transtorno bipolar e depende da medicação para se manter estável. Ela confessa que, embora Chuck não compreenda essas questões, ela entende perfeitamente o que Isabel está sentindo. Assim, as palavras de Maria tocam Isabel profundamente, mas a conexão é interrompida por um grito de uma garota vindo de longe. Imediatamente, um anúncio urgente ordena o fechamento imediato da galeria, e nesse momento de caos, o olhar de Isabel é atraído para um dos quadros e ela fica paralisada ao notar a figura de uma mulher que surgia na pintura, uma imagem que definitivamente não estava ali instantes antes. E naquela mesma noite, o sono tranquilo de Isabel é violentamente interrompido quando a luz de seu armário se acende sozinha, fazendo ela despertar em um sobressalto. Ela então se levanta e apaga a luz, tentando voltar a dormir, mas então, irritada com a persistência da luz, a garota decide remover a lâmpada, colocando ela sobre a mesa da cabeceira, na esperança de resolver o problema. No entanto, o alívio dura pouco, pois, para o seu completo pavor, a luz do armário volta a piscar mesmo sem ter lâmpada ali. Assim, o terror se intensifica a um nível insuportável quando mãos fantasmagóricas começam a surgir da escuridão do móvel, arrancando dela um grito de puro horror. Felizmente, tudo não se passava de um pesadelo, mas um calafrio percorre a espinha de Isabel quando ela acorda e vê a lâmpada exatamente onde deixou em seu sonho, sobre a mesa da cabeceira. Algum tempo depois, ela então se encontra com Luke e confessa que seus pesadelos estão se tornando cada vez mais vívidos e aterrorizantes. Assim, ela revela sua intenção de encontrar a Estrada da Floresta, mas o amigo a desaconselha veementemente. Ele conta que, segundo boatos,
Ashley e suas amigas também estavam procurando pela casa e que, logo após supostamente encontrá-la, coisas perturbadoras começaram a acontecer com ela. A conversa é então interrompida por uma ligação de Chuck, que pede a Isabel para voltar para casa imediatamente, pois precisa que alguém fique com Maria. Preocupada, a garota corre de volta e encontra a cunhada em um estado de grande angústia, chorando compulsivamente. Ela tenta descobrir o que aconteceu, mas Chuck apenas insiste para que ela faça as malas, prometendo que voltará em breve. Mais tarde, enquanto Isabel organiza suas coisas, Luke aparece para ver se ela está bem. Ali seu olhar é atraído para uma foto de Isabel com sua mãe, e ela comenta casualmente que acabou de conhecer a mulher, mencionando o quanto ela parecia simpática. Assim, a afirmação gela o sangue de Isabel, que, horrorizada, o questiona sobre o que ele está dizendo. É então que Luke revela o detalhe mais assustador. Foi a mãe dela quem o convidou para entrar nessa casa. Chocada, a garota explica que sua mãe está morta, mas Luke insiste que era a mesma mulher que estava ali na foto que deixou ele entrar, e que ela inclusive se apresentou como mãe de Isabel. Assim, a preocupação toma conta dos dois jovens e logo em seguida eles ouvem o som de algo quebrando no andar de baixo. Com isso, com o máximo de cautela, a dupla desce pelo corredor, mas não encontra absolutamente ninguém. Assim, aterrorizado, Luke murmura que deve ter se enganado e sai correndo da casa. Depois, sozinha, Isabel começa a ouvir uma voz feminina chamando seu nome na cozinha, uma voz que insiste ser sua mamãe. Essa possibilidade de ser sua mãe a enche de emoção e ela começa a seguir o som, ignorando os apelos de Maria, que surge de repente e implora para que ela não vá até lá. A voz então repete uma frase familiar: essa louça não vai se guardar sozinha. E Isabel se depara com pratos quebrados espalhados pelo chão da cozinha e, em um instante, ela fica cara a cara com uma figura fantasmagórica, o que a faz fugir em pânico junto com Maria. Desesperadas, elas então descobrem que a porta da frente está trancada. Assim, Isabel corre para o seu quarto e se tranca, ouvindo os gritos aterrorizados de Maria ecoando pela casa. Nesse ponto, a narrativa executa uma nova transição, dando início ao terceiro capítulo, que mergulha na perspectiva de Maria, começando com um flashback do dia em que Maria visitou a casa pela primeira vez. Ali a cena avança no tempo, mostrando Maria e Chuck dentro do carro, dias depois, discutindo sobre a nítida deteriorização do estado mental de Isabel. Chuck então expressa seu ceticismo em relação à terapia, considerando-a uma farsa, mas Maria o confronta com um fato doloroso. Era Isabel que estava dirigindo o carro no momento do acidente fatal de sua mãe, um trauma que certamente deixou marcas profundas nela. Por isso, ela insiste que elas precisam dar espaço e tempo para que a garota consiga lidar com sua dor. Mais tarde, em casa, Maria encontra Chuck imerso na leitura da história da cidade. Ele então revela uma descoberta intrigante. Em 1953, todos os nomes das ruas foram alterados e as fronteiras da cidade redesenhada. O endereço original da casa deles era, na verdade, Alameda das Rosas, número 15. Pouco depois, ao sair para a cozinha, Maria então se depara com uma cena bizarra, uma pilha de pratos com um bilhete no topo que diz: eles não vão se guardar sozinhos, e, assumindo ser obra de Isabel, ela apenas pergunta a Chuck que dia a irmã vai arrumar a bagunça. Com isso, os dias se passam e vemos Maria realizando uma de suas transmissões ao vivo em seu ateliê e, sem que ela perceba, as mãos do manequim, Marta, começa a se mover atrás dela. Ali seu telefone toca. É sua irmã, provavelmente tentando alertá-la, mas a chamada é ignorada e na segunda tentativa, Maria, achando que se trata dos vestidos das damas de honra, começa a exibi-los para a câmera e
nesse exato momento a cabeça de Marta se vira em sua direção. Momentos depois, ela recebe uma mensagem de texto de uma amiga com um aviso urgente para que saia da casa imediatamente, pois todos na transmissão estão vendo o manequim se mexer. Porém, Maria não dá muita atenção, mas é nesse momento que ela percebe que o manequim desapareceu. Com isso, um estrondo alto é ouvido à distância e, cautelosamente, ela sai do ateliê para investigar e, para o seu horror, ela avista Marta agora parada dentro de outro cômodo na casa. Na cena seguinte, então, vemos Chuck e Maria do lado de fora tentando se livrar do mal-estar ao queimar o manequim em uma fogueira improvisada. Contudo, a tensão entre o casal é muito grande e Chuck, buscando uma explicação racional, chega a questionar se Maria tem tomado os seus medicamentos em dia, insinuando que o ocorrido poderia ser uma alucinação. Assim, a sugestão ofende Maria profundamente, que, frustrada, retruca dizendo que milhares de pessoas testemunharam o movimento de Marta durante a transmissão ao vivo, provando que não foi fruto de sua imaginação. Arrependido, Chuck então pede desculpas e promete que eles vão se mudar, mas que precisa de um tempo primeiro. E nesse momento, Isabel chega e ele lhe pede para arrumar as coisas, dizendo que voltará em breve. Assim que a garota sobe, Maria então vai para a cozinha e encontra a mesma pilha de pratos de antes, mas desta vez o bilhete diz: "Olá, Maria." Confusa, ela apenas vira para sair, mas é surpreendida pelo som ensurdecedor da louça se estilhaçando. Logo em seguida, uma voz fantasmagórica chama por Isabel, insistindo para que ela venha até sua mãe. A cena então corta para Isabel e Maria correndo escada acima, cada uma se trancando em um respectivo quarto. Ali, a porta do quarto de Maria, no entanto, se abre sozinha e, segundos depois, o fantasma surge diante dela, arrancando-lhe um grito de gelar o sangue. Isabel ouve o grito no momento em que Maria chega ao seu quarto e as duas se abraçam, aterrorizadas. Porém, é quando Isabel nota algo errado e pergunta o que aconteceu no rosto de sua cunhada, e vemos que seu nariz está sangrando. Agora a narrativa avança para o quarto capítulo, intitulado Estrada da Floresta, e encontramos Maria doente na cama, com Chuck ao seu lado, cuidando dela. Ali, o som da campainha o faz descer, e ele se depara com Luke, que traz consigo uma descoberta crucial. O jovem então mostra a Chuck e Isabel como Ashley conseguiu localizar a casa perdida. Ele explica que, embora todos os mapas antigos tivessem sido removidos, a prefeitura cometeu um descuido fatal. Eles nunca atualizaram o mapa da rede elétrica da cidade e, rastreando as antigas linhas de energia, eles finalmente conseguiram triangular a localização exata da residência do número 825 da floresta. Com isso, decididos, Chuck e Isabel se prepararam para ir até lá, mas a campainha tocou novamente, e desta vez é a corretora Bonnie, acompanhada de um cinegrafista, querendo gravar um depoimento para sua promoção na empresa de corretagem de imóveis. Chuck tenta impedi-los, explicando que não é um bom momento, mas, para sua surpresa, Maria desce as escadas, parecendo perfeitamente saudável e disposta a gravar. Isabel, no entanto, sente que algo está terrivelmente errado e pede a Luke para ficar de olho em Maria até eles voltarem, e ele concorda. E, enquanto os irmãos partem em direção à floresta, Maria se prepara para a câmera, mas não consegue parar de lançar olhares raivosos para Luke. E quando Bonnie pede para que ela se apresente, Maria diz apenas seu primeiro nome, ignorando a insistência da corretora para que diga o nome completo. Confusa, Bonnie pergunta como eles encontraram a imobiliária que ela trabalha, mas a resposta de Maria é chocante e desconexa. Ela começa a falar sobre sua filha, de como ela chegava em casa chorando todos os dias. A corretora então tenta desesperadamente trazer a conversa de volta ao assunto, mas Maria continua descrevendo como, depois do choro, encontrou sangue na pia do banheiro de sua filha e, em paralelo, Chuck e Isabel finalmente encontram a casa escondida no meio da floresta. Ali, eles invadem o local em busca de qualquer coisa que confirme ser a casa de Ellen, com o plano final de incendiar tudo. De volta à entrevista, Maria, agora claramente
possuída por Ellen Foster, narra como enviou inúmeras cartas à família dos agressores, os Clarks, detalhando todo o absurdo que sua filha sofria. Contudo, o bullying apenas piorou e a escola, apesar das promessas, nunca fez nada contra os filhos dos Clarks. E, neste momento, o nariz de Maria volta a sangrar intensamente. Enquanto isso, na Casa da Floresta, Chuck encontra uma caixa escondida sob o assoalho. Dentro dela há uma carta escrita por Ellen para a família Clark. E isso revela toda a verdade. A Casa da Floresta não pertencia a Ellen, mas sim aos Clarks. O verdadeiro lar de Ellen Foster era o antigo número 15 da Alameda das Rosas, o endereço exato da casa onde eles compraram e moram. Assim, o tempo todo, eles estiveram vivendo no epicentro do mal. Em pânico, ele então corre para encontrar Isabel e fugir, mas a encontra paralisada diante de uma porta e, de volta à casa deles, Maria, possuída, com o rosto ensanguentado, revive a memória de sua filha chegando em casa aos prantos. E Luke, horrorizado, pergunta quem é sua filha e ela responde Mary. Assim, quando ele pergunta onde Mary está, ela grita que sua filha está morta, soltando um berro tão agudo e aterrorizante que apavora a todos. Neste momento, Ellen então se manifesta em sua forma fantasmagórica, fazendo todos correrem desesperados. Luke se refugia na cozinha, de onde ouve os sons do ataque de Ellen contra Bonnie e o cinegrafista, que indica o fim trágico dos dois. Assim, o garoto se esconde, apavorado, atrás da mesa de jantar, e enquanto isso, na Casa da Floresta, Isabel pede desculpas, dizendo que tinha visto aquela cena antes, mas não soube interpretá-la, e de repente, o fantasma pousa a mão em seu ombro, recriando perfeitamente o esboço que ela havia desenhado anos atrás. Assim, Chuck então corre para salvar sua irmã, mas seus esforços são em vão, pois o espectro arrasta os dois irmãos para dentro do quarto, selando seus destinos dentro dessas paredes. Assim, a narrativa se encerra na mais completa escuridão, não com uma vitória sobre o mal, mas com a sua inevitável consumação. Chuck e Isabel são engolidos pela mesma dor que deu origem à assombração, provando que o inimigo que enfrentavam era muito mais do que um simples fantasma. Eles buscaram a fonte do perigo em uma casa abandonada na floresta, sem jamais perceber que dormiam sobre o seu túmulo, no epicentro de uma tragédia que nunca foi esquecida. O verdadeiro terror deste conto não reside na figura espectral de Ellen Foster, mas na indiferença humana que forjou ela. Ela não é a origem do mal, mas sua consequência mais violenta e desesperadora. O verdadeiro monstro foi a continuidade que, por conveniência e covardia, ignorou os gritos de socorro de uma mãe e o sofrimento silencioso de uma filha. A casa, como um corpo, absorveu cada gota dessa agonia, desse ódio e desse desejo por vingança, tornando-se não um lar, mas um monumento eterno à crueldade que nasce da omissão. O filme nos deixa uma pergunta incômoda e perpétua. Quantas tragédias poderiam ser evitadas se apenas uma voz se levantasse contra a injustiça? A história de Ellen não é apenas sobre uma casa mal assombrada, é um sombrio espelho da nossa própria capacidade de criar monstros através do silêncio. O mal não precisou ser invocado de um lugar distante. Ele foi pacientemente construído, tijolo por tijolo, sendo a argamassa a negligência humana. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sentir, recomendo assistir a esse outro filme aqui que eu estou deixando na sua tela, que conta a história de uma casa amaldiçoada com um quadro muito peculiar. E também não esquece de dar o like e seguir o canal.